Olá pessoal, este vídeo tem o objetivo de mostrar o projeto simplificado de uma linha de transmissão utilizando uma ferramenta desenvolvida em Python. Apesar de tratarmos aqui uma série de fatores, o objetivo do vídeo é apenas didático. Obviamente, um projeto real de uma linha de transmissão, projeto mecânico, deveria contemplar outros aspectos, como, por exemplo, temperatura dos cabos, força do vento, etc. Mas, para a gente fazer uma análise simplificada aqui, iremos tratar aspectos mais básicos para que vocês possam entender a dinâmica deste projeto. Bom, como vocês verão, o projeto será dividido em 7 etapas. Eu vou explicar cada uma delas fazendo aqui o código em Python juntamente com vocês, para que vocês possam reproduzir isso em casa e depois estudar com maior profundidade. Como vocês podem ver aqui no guia, a primeira etapa é escolhermos a localidade e fazermos o levantamento, o topográfico. A ideia por trás dessa etapa é justamente a gente conhecer o local onde a linha vai ser instalada, para que possamos avaliar quais são ali os locais onde não são adequados para a fixação das torres e também aquelas regiões que devem possuir uma altura mínima diferenciada em relação aos demais trechos. Para fazer esse levantamento, a gente tem que utilizar alguma ferramenta que permita traçar o perfil topográfico daquela região. Existem algumas ferramentas na internet e, dentre essas, a que eu mais gosto é a ferramenta que pode ser encontrada nesse site do Gal Route Elevation. Essa ferramenta ela possui algumas características, como mostrado aqui. Ela permite escolhermos um ponto inicial e o ponto final para a nossa linha, digitar aqui o endereço e ela vai traçar para a gente o perfil topográfico. Infelizmente, desde 2019, agora do início do ano, o Google mudou a política das APIs e não permite mais que você faça a utilização da ferramenta sem estar cadastrado lá na plataforma Google Cloud. Então, para você utilizar, você vai ter que fazer o cadastramento lá nessa plataforma, tem todas as instruções aí no site, e isso não é o objetivo desse vídeo. Mas, uma vez você realizado o cadastro, você conseguirá enxergar essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão ver que você pode escolher qualquer lugar aí no mundo para poder fazer o projeto. Eu já pré-especifiquei aqui um ponto perto da cidade de Juiz de Fora, tá certo? É uma região de aproximadamente 1,2 quilômetros entre o ponto inicial e o ponto final. E aqui o objetivo é justamente a gente avaliar esse trajeto, para que possamos fazer o projeto da linha de transmissão. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, então, é fixar os pontos inicial e final da linha de transmissão para que a aplicação trace, através desse botão Get Elevation, trace o perfil topográfico. Vocês podem ver que há uma pequena bolinha azul aí na imagem que indica e nos auxilia na detecção do trajeto. Aqui, se vocês forem olhar, é possível ver que existem duas estradas rurais aqui no ponto a 200 metros da origem e no ponto a 400 metros da origem. Além desses dois pontos, essas duas estradas rurais, elas vão necessitar de alturas diferenciadas na hora de a gente fazer o projeto. Então, a gente tem que vir aqui, criar uma pequena tabela e indicando aqui quais são esses itens que merecem atenção na hora de realizar o projeto. Além disso, verificamos também que aproximadamente 500 metros até 800 metros existe uma pequena mata. Então, não é interessante a gente fixar torres aqui nessa região. Por isso, nós vamos tentar
evitar com que as torres sejam localizadas nessas matas, porque seria um pouco mais complicado, né? Teria que fazer o desmatamento, então vamos tentar alocar as torres fora dessa região. Ok? Se caso a gente não consiga alocar nessa faixa, porque a catenária, a flecha ficaria muito grande, a gente pode até alocar aqui a 700 metros uma torre, aparentemente não há problema. Tá certo, pessoal? Então vejam que a ideia é justamente a gente fazer esse levantamento e anotar os principais pontos. Obviamente, um projeto real, uma inspeção em loco seria interessante para verificar com mais detalhes a área. Ok? Bom, então, uma vez você tendo definida essa região, a gente pode utilizar aqui de uma ferramenta do site que se chama Download CSV. Essa ferramenta Download CSV permite que a gente baixe um arquivo com a extensão, como o próprio nome já diz, .csv. Esse arquivo, você deve salvar aí em uma pasta qualquer do seu computador. Ele vai ter, por padrão, esse nome root.csv. E se a gente abrir ele, pode ser com um editor de texto, aqui, a gente pode ver as características desse arquivo, quais são as informações contidas nele. A primeira linha aqui a gente vê o cabeçalho do arquivo, que indica que as informações são armazenadas em dados separados por vírgula, né? Típico de arquivo CSV, o próprio nome já diz, é Comma Separate Values. E o cabeçalho indica qual é a sequência desses dados. Então, aqui temos latitude, longitude, elevation aqui em metros e a distância em quilômetros, bem como o gradiente. Tá certo? Então, tendo em vista aqui, conhecendo esse arquivo, a primeira etapa é a gente conseguir importar esse arquivo lá para o nosso programa. Tá certo? Falando no nosso programa, nós vamos desenvolver essa videoaula utilizando a linguagem Python, e eu vou utilizar aqui a IDE Spider, que eu recomendo para vocês, por fazer parte do pacote Anaconda. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem aí o Anaconda, que é um conjunto de ferramentas para desenvolvimento científico utilizando Python. E essa IDE Spider, ela é bem intuitiva, como já havia falado, possui aqui um console no lado direito e aqui o script que a gente vai desenvolver. Então, abrindo a IDE, eu vou salvar aqui o nosso projeto. Salvar aqui. Eu vou salvar na mesma pasta que eu salvei lá o arquivo root.csv para facilitar depois a importação dos dados topográficos. Então, vou chamar aqui esse arquivo de main.py, arquivo principal, e vamos começar a editar aqui o nosso projeto. A primeira coisa que nós devemos fazer é entender quais são as bibliotecas que vamos ter que utilizar. Para fazer a importação, existem várias formas que poderíamos utilizar. Poderíamos ler o arquivo, depois converter, fazer de N maneiras. A forma que eu vou ensinar aqui é utilizando a biblioteca NumPy, porque ela já tem um conjunto de ferramentas que iremos utilizar depois, principalmente para trabalharmos com vetores e matrizes. E essa própria ferramenta NumPy, a biblioteca NumPy, já possui uma maneira de importarmos os dados através de um arquivo como a SSV. Então, em Python nós precisamos declarar as bibliotecas logo no início. Então, vou declarar aqui que vou importar a biblioteca NumPy EASNP, simplesmente uma abreviação. Então, se eu quiser utilizar as ferramentas NumPy, basta eu digitar INP e o nome da ferramenta.
Então, para a gente importar os dados, eu vou querer importar, pessoal. Eu não preciso da latitude, longitude, isso não faz diferença aqui para o nosso projeto. O que vamos precisar é a elevação e a distância em quilômetros, né? A elevação seria o eixo Y e a distância em quilômetros aqui o nosso eixo X. Então, vou criar aqui uma matriz M e vou utilizar aqui numpy.loadtxt, que é uma ferramenta para a gente carregar dados a partir de um arquivo, ok? Vou utilizar aqui essa função open para indicar qual é o arquivo e o tipo de leitura que eu quero fazer. Então, o arquivo é root.csv. Caso você não tenha salvo o arquivo na mesma pasta do script Python, você deverá colocar o caminho completo aqui. E tenho que, dentro da open, passar também o modo de leitura, que nesse caso vai ser somente leitura. Não preciso escrever nesse arquivo. Ok? Como outros parâmetros desse load.txt, tem que passar o delimitador. Justamente para a ferramenta, para a função, saber qual é o tipo de separador dos dados. Como a gente viu ali, o separador é vírgula. Então, os dados estão separados por vírgula neste caso. A gente também vai passar outro parâmetro, outro argumento para a função que se chama skip rows. Esse skip rows ele serve para informar ao leitor, essa função load.txt, quantas linhas do arquivo ela vai pular na hora de importar. Se a gente visualizar aqui o arquivo txt que a gente está trabalhando, a primeira linha é o cabeçalho, então a gente não precisa fazer a leitura dela. Então, simplesmente eu vou colocar aqui skip rows 1. E, finalmente, o último parâmetro, eu vou falar quais colunas eu quero importar. Como eu falei para vocês, eu não preciso importar todas as colunas. Eu vou importar somente as colunas relativas à elevação e à distância. Ok? Como eu vou guardar aqui a minha matriz, eu quero primeiro que eu tenha a distância e depois a elevação, eu vou importar aqui a terceira coluna, porque a gente começa o indexador em 0, então é 0, 1, 2, 3. Então, eu vou importar a terceira e a coluna 2 também. 3,2. Quer dizer que ele vai criar uma matriz onde, na primeira coluna, teremos os dados da distância em metros, em quilômetros, e a segunda coluna teremos a elevação. Feito isso, pessoal, já vou ter os meus dados aqui disponíveis no Python. A gente pode até rodar já esse script aqui e verificar aqui no explorador de variáveis que temos um conjunto, a nossa matriz aqui, ó, já importada. Ok? Para deixar mais fácil a nossa análise, eu vou transformar a primeira coluna, que está em quilômetros, vou colocar em unidades de metros. Desculpa. Então, para fazer isso, basta que a gente multiplique todas as linhas da primeira coluna por 1000. Ok? Pronto. Com isso, agora eu já tenho a minha matriz M completa, já tenho os dados topográficos. Ok? Se eu quiser, por exemplo, visualizar esses dados, verificar o meu relevo, a gente pode utilizar aqui a biblioteca matplotlib. Então, nós vamos carregar essa biblioteca. E podemos aqui plotar. O comando é bem parecido com
o MATLAB, né, o pessoal que está acostumado. Vou plotar aqui a primeira coluna pela segunda. Lembra aqui que o indexador do Python ele começa em 0, diferente do MATLAB. Ele se inspira em outras linguagens para isso. Então, a primeira coluna, o índice das matrizes e vetores, ele sempre começa em 0 e não em 1. Okay? Então, eu vou plotar isso aqui e vou traçar com uma linha azul o meu gráfico. Okay? Então, se a gente executar isso aí, vai aparecer essa figura aqui, que indica os dados do meu relevo que a gente está analisando. A segunda etapa do projeto é escolhermos o cabo e a tensão de operação da linha. Como eu expliquei já em sala, e esse tipo de escolha normalmente não compete ao engenheiro que está fazendo o projeto mecânico da linha. Vai depender das questões elétricas da linha de transmissão. E, basicamente, isso aqui vai ser uma entrada para o projeto mecânico. Mas a gente precisa saber qual é o cabo que deverá ser utilizado e também a tensão de operação da linha. A gente vê que tem uma tabela de cabos padronizada. Okay? Existem diversos fabricantes. Vou deixar um exemplo aí na descrição do vídeo. E a gente tem também algumas tensões padronizadas de transmissão que será importante na hora de escolher as alturas mínimas da nossa linha. Bom, por falar nisso, a terceira etapa aqui do projeto vai ser justamente identificar quais são as distâncias mínimas que deveríamos nos ater. Aqui nessa tabela, eu utilizei um documento técnico da CELG, que também vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, onde lá nesse documento a gente tem essa imagem que indica quais são as distâncias mínimas de acordo com a tensão da linha. A gente vê que conforme a tensão vai aumentando, as distâncias também aumentam. A gente vê que nessa tabela também há uma comparação entre a norma NBR 5422 e uma norma da CELG, tá? É uma norma da concessionária. Para esse projeto eu vou utilizar os valores da NBR 5422 e veremos que esses valores dependem aqui de regiões. De acordo com a natureza da região, nós teremos uma restrição de altura diferenciada. A gente pode dizer que, na maioria das vezes, os locais são acessíveis somente para pedestres. Seriam locais onde não há circulação de máquinas agrícolas, não existem ruas, avenidas, nem ferrovias. Então, o nosso projeto, a maioria dos locais, ele vai possuir essa restrição somente de locais acessíveis somente para pedestres. Para esse exemplo, eu vou fazer considerando uma linha de 69 kV. Okay? Então, olhando aqui na tabela pela NBR 5422, locais acessíveis para pedestres, a altura mínima é apenas de 6 metros. É de 6 metros. Então, nós vamos lá no nosso script em Python e vamos adicionar uma variável chamada rmin, igual a 6. Essa variável, vou fazer até um comentário aqui, é a restrição mínima, ou seja, local acessível somente para pedestres. Ok? Isso considerando uma linha de 69 kV. Agora, pessoal, além dessa distância, dessa restrição mínima dos locais acessíveis somente para pedestres, a gente vê que o nosso trajeto escolhido ele também possui
regiões de outra natureza. Como a gente viu, a gente tem aqui 2 estradas rurais. Ok? Essas estradas rurais, conforme a norma, também requerem distâncias um pouco maiores. Não são aquelas acessíveis somente para pedestres. Se a gente for visualizar aqui na tabela, para estradas rurais, avenidas e estradas rurais, a distância mínima ela passa a ser 8 metros e não mais 6. Então, eu vou agora adicionar no meu programa justamente essas restrições, que eu vou criar aqui um vetor, tá? Utilizando o comando numpyArray, vou criar um vetor composto por 2 colunas, por 2 linhas, onde eu tenho o local e a altura mínima. Se a gente voltar às nossas anotações, a gente vê que temos uma estrada rural a 200 e outra estrada rural a 400 metros. Não existem restrições diferenciadas aqui para a mata, ok? A gente só vai tentar evitar que aloquemos torres nesses locais. Então, voltando aqui, eu vou colocar 200, 8 metros e a 400, 8 metros. Isso quer dizer que na região de 200 metros a partir da origem e de 400 metros a partir da origem, eu devo ter não 6, mas 8 metros. Vou fazer um comentário aqui, locais com alturas diferenciadas. Bom, agora eu vou criar, na verdade, o objetivo de declarar essas variáveis é que eu trace uma linha sobre o meu relevo, uma linha que indique qual é a altura mínima que a nossa linha de transmissão pode ficar. Isso vai nos auxiliar na hora do posicionamento, tanto das torres, definição das trações. Ok? Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou definir é justamente essa linha, que vai ter uma altura mínima conforme essa restrição aqui. Então, eu vou chamar aqui uma linha de y mínimo vai ser igual ao m 2.1 mais r mínimo. Então, por que m 2.1? Esse aqui é a coluna da minha matriz M, que nós importamos, que nos dá a altura do relevo. Então, se eu somar a restrição mínima com a altura do relevo, eu vou ter ali uma altura, né, uma nova linha, que vai ter a altura mínima da linha de transmissão. Ok? Se não houvessem rodovias, nem locais diferenciados, essa seria a linha que eu deveria traçar. Okay? Eu posso até traçar isso aqui no nosso gráfico, adicionando ao nosso comando plot, justamente essas informações. Vou plotar aqui, o eixo X continua o mesmo, e agora essa linha eu chamei de Y mínimo. Vou plotar ela em vermelho. Pessoal, os comandos aqui, as ferramentas, tanto a NumPy, Matplotlib e as outras que a gente for utilizar, eu não vou ficar detalhando muito os comandos para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou deixar o link na descrição de todos os comandos, os principais comandos e as bibliotecas que a gente está utilizando para que vocês possam ler a documentação. Ok? Também existem vários vídeos aqui no YouTube que ensinam a trabalhar com essas ferramentas. Tá legal? Então, se a gente fizer o gráfico, pessoal... Opa, deu um errinho aqui. É porque eu esqueci de colocar aqui os colchetes, né? Para declarar o vetor do NumPyArray, você faz um colchete maior aqui que englobe as linhas. Então, fazendo novamente, a gente vai ter uma figura que possui o nosso relevo e também a altura mínima.
Só que, apesar da gente conseguir ter traçado aqui essa curva, essa restrição somente é válida para regiões locais acessíveis somente para pedestres. Então, teremos que adicionar um novo conjunto de restrições que se referem aos locais com alturas diferenciadas. Para isso, a gente vai fazer um pequeno loop aqui no nosso código que permita atualizar esse vetor y mínimo considerando essas novas alturas dos locais diferenciados. Para isso, pessoal, primeiramente eu vou declarar aqui uma variável auxiliar com o número de linhas, número de restrições mínimas que a gente possui. Isso vai nos auxiliar depois na hora de definir o loop que vamos criar. Então, eu vou colocar aqui uma variável numLinhas R, que vai ser igual ao np.shape R0. Essa função shape aqui da biblioteca NumPy, ela nos retorna as dimensões dessa matriz. Como eu quero saber o número de linhas, então é a dimensão 0 da matriz R. Ok? Tendo essa variável disponível, a gente pode criar um loop para varrer a matriz R e adicionar as restrições dos locais com alturas diferenciadas. Então, vou fazer aqui um for, indo de 0 até numLinhas R. 2 pontos. Te lembra aqui que o Python é uma linguagem que não possui delimitadores de função, assim como outras, como C, e ela utiliza a indentação do código para definir qual é o nível das instruções, certo? Então, temos aqui o índice. Primeiramente, eu vou encontrar, dentro da minha matriz, vejam bem, a matriz R que a gente criou, ela é composta pela posição da restrição e a altura mínima. Então, para que eu possa atualizar esse y mínimo, eu preciso saber qual é o índice do y mínimo que eu devo atualizar. Esse índice, então, deve ser aqui próximo a esse valor de 200, que foi onde a gente localizou a nossa restrição. Se a gente for olhar aqui a nossa matriz M, ela é uma matriz composta por amostras do relevo. E não existem aqui todas as posições. Vocês veem que, por exemplo, ele pula de 171 para 176, ou seja, eu não tenho uma amostragem de todas as posições no eixo X. Por coincidência, aqui o 200 existe, mas poderia ser um local onde não há essa amostragem. Então, eu vou encontrar aqui qual é o índice mais próximo, lá na minha matriz do relevo, mais próximo de 200. Para fazer isso, vou usar uma funçãozinha aqui da biblioteca NumPy, que chama np_where. Então, eu vou buscar onde em todas as linhas da primeira coluna da matriz M, isso aqui vai gerar um vetor com as distâncias no eixo X. E vou procurar em todos os locais para verificar quais desses locais aqui são maiores do que a nossa primeira coluna da primeira linha da matriz R. Ou seja, eu vou verificar em todas as posições da matriz R, M, primeira coluna, ou seja, vou checar essa coluna e vou procurar todos os itens, todos os índices aqui que forem maiores, as células que forem maiores que o 200. A gente vai ver que esse índice, provavelmente, a partir do 42 aqui, ele vai nos retornar. Então, esse where
retorna todos os índices onde essa relação é verdadeira. Como eu quero saber o mais próximo, eu vou pegar o primeiro índice. Por isso, eu vou selecionar aqui 0 e 0. Por que 0 e 0? Na verdade, essa função ela retorna um vetor, mas ele, além das informações do índice, ele poderia retornar também outras informações. Se a gente for ver lá no Python, ele retorna uma tuple. Por isso que eu tenho que usar aqui 2 vezes o índice. Okay? Então, eu estou pegando a primeira posição de cada uma dessas informações e também a primeira informação do retorno. Okay? Depois vocês dêem uma olhada na documentação da função where. Feito isso, pessoal, aqui eu vou ter acesso, vou colocar maior ou igual, eu vou ter acesso a qual índice da minha matriz que possui maior proximidade com esse 200. Feito isso, agora eu posso atualizar meu vetor y-mínimo. Onde que eu vou atualizar? Agora eu já sei, porque eu encontrei esse índice. E a gente poderia atualizar somente naquele ponto igual a 200. Só que para ter uma certa margem de segurança, eu vou atualizar na redondeza desse índice. Então eu resolvi atualizar aqui de índice menos 2 até índice mais 2. O que isso quer dizer, pessoal? Estou atualizando o y-mínimo de índice menos 2 até índice mais 2. Ao executar aquela função, como a gente checou aqui, o índice vai ser igual a 200, porque é o primeiro número que é maior ou igual a 200. Então, eu vou atualizar 2 índices antes e 2 índices depois. Isso quer dizer que eu vou criar uma zona aqui com altura diferenciada desde 190 metros até 209, aproximadamente 20 metros aí ao redor daquela região, eu vou ter uma altura diferenciada aí de 8 metros. Ok? Com isso, nessa região eu vou ter não o R mínimo, mas eu quero ter, aqui temos que fazer índice menos 2, do mesmo jeito, né? Índice mais 2. Mas agora a restrição vai ser dada lá pela matriz R e 1, ou seja, pela primeira coluna, pela segunda coluna da matriz R. Como eu estou aqui fazendo um loop nessa matriz, primeira iteração do loop eu estaria avaliando o 208. O 208, ok? Nessa linha. A restrição, então, está na segunda coluna da matriz R. Por isso que eu estou adicionando aqui R e 1. Okay? Lembrando que 1 significa segunda coluna. Pronto, pessoal. Fazendo isso aqui, basta que agora eu adicione. Se eu tiver, sei lá, 20 restrições, 30, basta eu ir adicionando aqui outras. Por exemplo, se eu tivesse aqui no 600, e assim sucessivamente, até cumprir todo o meu trajeto. Tá certo? Então, vamos plotar aqui o gráfico. Apareceu um pequeno problema aqui. Aqui, ó. Eu esqueci de colocar aqui que eu estou querendo plotar, pegar os valores da segunda coluna, né? Porque a altura mínima é igual ao relevo, mesma coisa que eu fiz aqui em cima na linha 18, ao relevo, mas não todo o vetor, somente entre aquelas duas posições, mais a restrição dada aqui pela matriz R. Então, fazendo aqui, a gente vê agora um novo gráfico aí sendo traçado pelo programa. A gente tem aqui agora o relevo em azul e a zona, aqui o y mínimo da nossa linha em vermelho. Agora, se a gente notar, existe uma pequena diferença aqui em torno de 200 e em torno de 400. Foi justamente aquilo, a região que eu adicionei
com alturas diferenciadas. Ok? Com isso, pessoal, a gente finaliza essa primeira parte aqui do projeto, que é justamente importar os dados e definir aqui a altura mínima para nossa linha. Ok? Bom, pessoal, o próximo passo aqui do projeto é definir o valor de T0 e obter o valor de ms a partir da tabela dos cabos. Essa tabela, pessoal, é disponibilizada normalmente pelos fabricantes de cabos. Nesse caso, a gente considera cabos ACSR, que são de alumínio com alma de aço. E a partir dessa tabela, a gente pode obter as informações necessárias para desenvolver o nosso projeto. Conforme vocês podem ver aqui, a tabela possui na primeira coluna o nome do cabo e a gente tem as várias informações. Para nós, as informações principais serão o peso total do cabo, dado nessa coluna, e o rated strength, que seria a carga nominal do cabo. Para o nosso projeto, a gente tem que, então, obter esses dois valores da tabela que vão indicar parâmetros para o desenvolvimento do nosso projeto. Considerando, pessoal, um determinado cabo, que aqui eu chamei genericamente de AA, não vou me ater a nenhum daqueles cabos ali. Olhando na tabela, a gente tem um valor lá de 140 kN, ok? Vai existir uma figura chamada tração máxima. Essa tração máxima ela vai servir de um parâmetro de projeto para definir o máximo de tração que qualquer parte desse cabo poderá ter. Esse valor baixo aqui de 25%, ele tem relação com a região de operação mecânica do cabo. A gente vai ver nas próximas aulas que os materiais eles podem operar na região elástica e região plástica. Esse valor de 25% vai me garantir que eu opere o cabo na região elástica, que é uma boa região de operação. Ou seja, o meu cabo não vai se deformar permanentemente. Então, tendo como base esse dado, eu terei que a tração máxima ao meu cabo terá que ser de 25%, 140 a 35 kN. Ok? Esse valor de tração máxima também nos auxilia a definir a tração horizontal do cabo. Como eu falei para vocês, essa tração horizontal tem que ser definida pelo projetista e é utilizada também como um parâmetro do nosso projeto. Esse valor de T0, obviamente, é apenas uma suposição inicial, eu vou ter que verificar depois na prática se essa tração máxima será ultrapassada, mas considerando que nosso cabo vai estar bastante tracionado e que o ângulo que essa tração que o cabo vai fazer com o horizontal não vai ser muito grande, a principal parcela da tração no cabo vai ser justamente a componente horizontal. Por isso eu estou supondo ela cerca de 90% da tração máxima, ok? Com isso, a gente tem uma estimativa inicial para T0 de 31,5 kN. Tá certo, pessoal? Lá com os dados da tabela, eu também consigo calcular o meu ms, que seria carga lá distribuída do nosso cabo, que vai ser igual a 1.350, que é o peso que a gente obteve da tabela, vezes 9,81, gravidade, dividido por 1.000, porque a tabela nos dá em quilograma por quilômetro, então tem que transformar isso aqui para newton por metro. Nesse caso, então, meu ms vai ser de 13,24 newtons por metro. Ok? Bom, pessoal, o próximo passo do projeto é a gente definir agora o local das duas primeiras torres e a altura delas. Para fazer esse procedimento, nós deveremos analisar o trajeto, aquele que nós já plotamos através da nossa ferramenta em Python. Ok? Então, esse trajeto aqui agora já contém o relevo e a altura mínima da linha. A gente tem que verificar também, além desse trajeto, quais foram as restrições na fase de inspeção do relevo.
Lembrem que nós anotamos essas restrições aqui numa tabelinha. No meu caso, a única restrição que eu anotei no que se refere à locação das torres é que de 500 a 800 metros existe uma mata. Então, seria interessante evitar a locação de uma torre aqui. Obviamente, esse requisito não existe na norma. A norma não prevê ou não fala ali questões sobre alocar ou não. E, obviamente, muitas vezes, imagina, existem locais onde a gente está estendendo uma linha de transmissão sobre uma floresta. Então, necessariamente teremos que ali alocar uma torre naquele local. Mas, se pudermos evitar, seria interessante. Ok? E muitas pessoas perguntam, Guilherme, qual seria a posição mais adequada para a linha de transmissão, para a torre? Onde você recomenda colocar? Eu sempre respondo a mesma coisa. Dificilmente você vai conseguir uma fórmula pronta aí para definir essa posição das torres, porque são N variáveis. Se existem rios, se existem rodovias, se existem matas ou algo similar. E também a topografia do seu terreno. Às vezes você tem vales, você tem ali picos, onde a locação, a priori, é bastante difícil. Ok? Então, avaliando aqui esse terreno, normalmente a posição da primeira torre é justamente na origem do nosso sistema, aqui no ponto zero, porque esse ponto zero equivale justamente àquele ponto que nós marcamos lá no gráfico na hora de obter o nosso arquivo CSV. Então, eu vou declarar aqui no meu programa em Python que a posição da torre 1 é exatamente igual a 0. Então, essa vai ser a posição da torre 1. No que se refere à torre 2, eu vou inicialmente supor um determinado valor, ok? Mas esse valor ele não necessariamente vai atender ali os meus critérios, tanto de altura mínima quanto de tração. E essa ferramenta que a gente está desenvolvendo vai nos ajudar a justamente verificar se tais critérios são atendidos. Vou supor aqui, inicialmente, essa torre 2, aqui, se nós verificarmos pela ferramenta Matplotlib, estou aproximadamente 300 metros aqui no pico. Vocês podem visualizar o valor aqui no canto inferior esquerdo. Então, temos aqui 300, 313. Vou supor um valor inicial para essa torre aqui, a cerca de 300 metros da origem. Novamente, é interessante ressaltar que esse valor aqui pode ser que necessite ser alterado. A gente só vai conseguir definir isso ao final do nosso projeto, quando todas as diretivas já puderem ser analisadas, tais como tração, etc. Ok? Definidas as posições das torres, nós devemos encontrar qual é o índice aqui na matriz que é o mais próximo possível dessa torre. Por quê? Esse índice da matriz, que é justamente essa posição aqui mais à esquerda, se vocês clicarem aqui em explorador de variáveis, lá na matriz M, novamente nós temos uma matriz com duas colunas, onde a primeira é a distância em relação ao eixo, é o nosso eixo horizontal, né? A distância em metros da origem, e aqui a elevação, a altura do relevo. Esse índice aqui vai ser de vital importância para determinarmos aí várias grandezas. Então, é interessante eu encontrar qual que é o índice da torre 1, nesse caso 0, e o índice mais próximo da torre 2. Nesse caso aqui, vai ser 63. Ok? Vale ressaltar, pessoal, que nem todas as posições que nós escolhermos vão estar contempladas aqui nessa primeira coluna. Por exemplo, se eu tivesse escolhido aqui a torre 1 como 270, 294, 297, não haveria aqui valor correspondente. Por isso, a gente vai ter que fazer aqui uma pequena, fazer um breve algoritmo aqui para poder rastrear e encontrar esse índice mais próximo. Ok? Então, por exemplo, se a gente digitasse ali 297, ele poderia
aqui escolher automaticamente para nós ou 300 ou 295, que são os pontos que existem nessa matriz M mais próximos do valor escolhido. Esse algoritmo, pessoal, é bem parecido com o que a gente fez ali na definição da altura mínima. Então, nós vamos procurar aqui onde? Na primeira coluna da matriz M. Então, vou procurar aqui nessa coluna, primeira coluna da matriz M. O que eu vou querer procurar? Todos os valores que sejam maiores ou iguais a x T1. Essa função me retorna, então, uma tuple, né? Como eu falei para vocês, depois eu deixo o link na descrição do que se refere a esse tipo de dado, com os dados dessa busca. Eu vou pegar aqui o primeiro dado, ou seja, vai ser o índice mais próximo que seja menor ou igual ao valor de xt1. Então, eu vou selecionar aqui o índice 0 na primeira posição da tuple. Ok? Da mesma forma, pessoal, nós vamos fazer a busca para o xt2, para a segunda torre. Então, vou encontrar aqui o índice T2 e vou fazer essa mesma busca para o xt2. Pessoal, eu gostaria de enfatizar que esse vídeo eu estou tentando ser o mais didático possível. Não estou usando algumas das ferramentas da linguagem Python, porque aí poderia complicar um pouco mais o aprendizado. Então, vou fazer um vídeo com ferramentas mais simples, ok? Então, essa não é a única forma de fazer esse procedimento. Isso você pode fazer de outras maneiras também, mas eu vou explicando aqui o algoritmo e essa é uma possibilidade de implementação desse algoritmo, tá certo? Vou fazer um comentário aqui. Então, é índice da torre 1 e aqui o índice da torre 2. Ok? O comentário em Python, você tem que utilizar a hashtag, né? Esse símbolozinho para poder indicar que essa parte não deverá ser interpretada. Muito bem. Definidos aqui a posição horizontal da torre 1, é importante também que a gente defina a altura, né, do ponto mais alto. Porque eu posso aí também traçar essa torre, representá-la no nosso gráfico. Então, o y da torre 1, como é que a gente vai encontrar ele? Uma vez que a gente já tem aqui o relevo e tem a altura da torre, o y basta somar a altura da torre a esse ponto aqui, essa elevação do terreno nesse ponto. Então, o y da torre 1 vai ser exatamente igual à elevação do terreno no índice T1, né, que é dado pela segunda coluna da matriz M no índice T1, mais a altura da torre. E o y da torre 2 é igual à altura do terreno, a elevação do terreno, no índice T2, da T2, mais a altura. Então, isso aqui é a coordenada y do ponto mais alto da torre T1. E essa aqui é a coordenada y do ponto mais alto da torre T2. A altura, pessoal, nós temos que defini-la também nessa parte do código, né? Até reclamou aqui da altura. Essa altura, ela é um valor padronizado. Normalmente, os fabricantes, eles já disponibilizam um catálogo, assim como os cabos, de torres que eles vendem. Então, isso vai depender da questão comercial da empresa, de quais fabricantes, fornecedores. Isso vai ser um valor fixo, determinado, ou um conjunto de valores para que você possa escolher.
Mas o mais importante aqui é saber que essa altura da torre é pré-definida, tem que ser pré-definida. Então, vamos supor aqui, para esse estudo, que a altura da torre é de 20 metros. Tá legal? Bom, definido aqui a torre, né, a altura e o ponto mais alto, a gente pode até traçar a torre ali no nosso gráfico, para que a gente possa já entender a representação desse sistema. A gente traçou o relevo, a altura mínima, agora a gente pode traçar a torre. Para a gente traçar a torre, a gente vai ter que criar um vetor com as coordenadas da torre. Esse vetor aqui, a gente cria com a função NumPyArray. E as coordenadas da torre. A primeira coordenada é exatamente o ponto no solo, que é o xt1, e a altura, lá no índice T1, a altura do relevo. E o segundo ponto vai ser xt1, continua sendo o mesmo x, né? A torre ela sai do solo e vai até o ponto mais alto, então continua sendo xt1, e agora yt1, que é o ponto mais alto. A gente acaba de definir. De forma análoga, aqui, nós temos a torre T2 como sendo o xt2, yt2, xt2, yt2. Podemos traçar essa torre lá no nosso gráfico usando a função plot. Então, vou plotar aqui a torre T1. As coordenadas aqui, as abscissas, são todas as linhas da primeira coluna do vetor T1. E as ordenadas, todas os elementos da segunda coluna. Vou colocar essa torre em preto, tá? Esse K aqui é o especificador da cor da linha que eu vou estar traçando. Ok? Se nós plotarmos aí... Opa, teve um errinho aqui. Foi aqui uma desatenção. Aqui é torre 1 e aqui torre 2. Ótimo, então agora, com esse primeiro plot aqui, a gente consegue visualizar que a gente representou a torre 1, nesse caso de forma bem simplificada como um segmento de reta, mas já define qual é a posição dessa primeira torre. Podemos fazer aqui de maneira análoga para a segunda torre. Basta trocar aqui qual é o vetor que nós vamos representar. E aí, plotando, nós temos aqui a torre 1 e a torre 2. Ok? Bom, pessoal, então, já que temos a torre 1, o relevo, a altura mínima, todos já traçados, nós precisamos agora finalmente traçar a catenária, traçar o cabo e essa curva que liga essas duas torres. Ok? Para fazer isso, a gente tem que usar os conhecimentos que foram passados lá em sala de aula. Ok? A gente viu que a equação da catenária, a equação da forma, é dada por essa expressão. A forma da catenária é igual a T0 sobre μs cosseno hiperbólico de μs sobre T0 vezes x mais C1 mais C2. Onde o C1 e C2 são constantes de integração, que a gente obteve lá a partir da integração da equação diferencial dos cabos.
E esses valores de C1 e C2 indicam qual é o referencial que eu estou utilizando. Eu mostrei para vocês em sala que, se a gente utilizar o referencial como ponto mais baixo da catenária, nós podemos simplificar essa equação e achar aí a condição de contorno que nos dará essas equações aqui em azul, tá? Destacadas em azul, onde elas são aplicáveis somente ao ponto, quando o referencial está no ponto mais baixo, tá certo? Se a gente avaliar a equação da forma, né, essa expressão aqui que utilizaremos para plotar o nosso gráfico, ela depende somente de T0 e Ms, ok? E também vai depender de que ponto até que ponto ali no nosso sistema que eu quero plotar. No entanto, ela é somente válida se eu tiver o ponto mais baixo da curva sendo a origem do sistema de coordenadas. Então, para resolver esse problema, né, porque aqui, se nós verificarmos no nosso gráfico, a nossa catenária ela vai estar mais ou menos aqui, ó, entre as duas torres. E seguramente esse ponto aqui da catenária, o ponto mais baixo, não vai estar aqui na origem desse nosso sistema. A origem está aqui, ó. Aqui está em 600 metros, né, mais ou menos, então ela está nessa direção lá embaixo, ok? Não é? Então esse ponto mais baixo da catenária não basta utilizar a equação diretamente aqui nesse gráfico. Então nós temos que fazer uma mudança de coordenadas. Para fazer essa mudança, pessoal, a gente tem que considerar a catenária posicionada lá num referencial global, que é mais ou menos essa situação aqui, onde a gente vai ter a catenária ainda de um ponto, que vai ser do ponto mais alto da torre T1 até o ponto mais alto da torre T2. Sendo que esse xt1, yt1 e xt2, yt2 a gente acabou de definir, ok? E o ponto mais baixo vai ser igual a x0, y0, valores que eu não conheço. Ok? Então, x0 e y0 aqui nesse caso não são conhecidos. Eu posso fazer um deslocamento dessa catenária para a origem do sistema. Como eu posso fazer isso? Se eu subtrair de todos os pontos da catenária o valor de x0 e y0, eu vou deslocar o ponto mais baixo justamente para a origem do meu sistema de coordenadas. Ou seja, aquela catenária que antes estava num referencial qualquer, passa a estar no referencial que eu desejo, né? Onde o ponto mais baixo está na origem. Tá certo? Para essa catenária específica, essa que foi deslocada para a origem, aquela equação anterior é válida, né? Porque as condições de contorno já nos mostraram que a forma da catenária seria essa. E melhor ainda, eu sei que para obter aquela catenária que passa pelas duas torres, passa pelo ponto mais alto das duas torres, eu vou ter que avaliar essa expressão com x desde xt1 menos x0 até xt2 menos x0. Então, fazendo um gráfico desse ponto até esse ponto, utilizando essa equação, eu vou ter exatamente essa forma da catenária. Ok? No entanto, eu já tenho todos os dados, T0, Ms, todos já foram definidos. O que eu não tenho ainda é o valor de x0, que me possibilite aqui traçar esse gráfico. Para encontrar o x0, pessoal, a gente tem que lembrar que, como a catenária está com o ponto mais baixo na origem, essa expressão aqui é válida para todos os pontos. Isso quer dizer que eu posso aplicar essa expressão para o primeiro ponto, ou seja, se eu aplicar essa expressão aqui no ponto lá que eu derivei da torre T1, eu tenho essa equação, ou seja, yt1 menos y0 é igual a t0 sobre ms, cosseno hiperbólico de ms sobre t0, xt1 menos x0 menos 1. Essa expressão, então, ainda é verdadeira, aplicando-se neste ponto. Da mesma maneira, eu posso fazer isso lá no ponto da derivada da torre 2. Ok? Com isso, pessoal, se a gente analisar essas duas expressões, nós verificamos que existem somente duas variáveis aqui, duas incógnitas, melhor dizendo, que são justamente o x0 e o y0.
As demais são todas conhecidas e já definidas nesse ponto do projeto. A gente fazendo aqui um breve equacionamento, subtraindo a segunda da primeira, a gente elimina essa dependência do y0 e a gente tem aqui uma única expressão, ok? Que justamente nos permite encontrar o valor de x0 a partir dos dados já definidos, ok? A gente vai verificar aqui nessa equação, a única incógnita é o próprio x0. Encontrando o x0, eu tenho o y0 e assim eu consigo traçar a minha catenária. Então, se a gente avaliar a nossa equação inicial, a gente está utilizando a equação genérica, né, com C1 e C2, e a gente acabou de ver que o C1 e o C2 são justamente o x0 e o y0. Ok? Então, de posse dessas equações, nós vamos utilizar agora a linguagem Python para nos auxiliar essa procura pelo x0 e a traçar esse gráfico aqui. Para fazer isso, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é justamente definir aqueles parâmetros que aqui no código. Então, nós vamos definir a tração máxima, que seria tração nominal, perdão, do cabo, que a gente pega da tabela, que vai ser 140 kN. Essa notação aqui é 3, quer dizer que é vezes 10 elevado a 3 no Python. O ms, a gente também já definiu, que é igual a 1834, lá, vezes 9,81, dividido por 1.000. Esse é o valor do nosso coeficiente ms, que eu vou até colocar Newton por metro. Essa aqui é a Rated Strength. E, finalmente, o T0, o T-limite, né, Tmax, vai ser igual a 0,25 vezes o T nominal. Né? Eu expliquei que esse valor de 0,25 é justamente para garantir a operação na região elástica. Esse valor de Tmax é o valor máximo que a tração no cabo pode assumir. Eu tenho aqui, então, o meu T0 igual a um percentual desse T máximo. Ok? Então, eu vou usar aqui como 0,9 de T máximo. Lembrando aqui, pessoal, que tanto o T0 quanto a posição na torre 2, ou seja, a linha 30 e a linha 52 aqui do meu código, vão ter que ser ajustadas após a confecção dessa ferramenta. Então, eu vou traçar os gráficos, analisar os gráficos e retornar nesse ponto, se necessário, ajustando esses dois parâmetros, o xt2 e o T0. Caso você também tenha a opção de outras alturas de torre, você também pode mexer aqui nesse parâmetro H. Tá certo? Muito bem. Para definirmos, então, a equação, nós temos, para encontrarmos o nosso x0, como eu mostrei, nós vamos ter que resolver essa equação aqui. Então, eu vou ter que colocar o Python para encontrar esse x0. Essa tarefa não é tão simples, né? A gente tem os cossenos aí hiperbólicos. Então, a gente vai resolver isso aqui numericamente, assim como eu ensinei em sala de aula. Podemos usar qualquer método de solução numérica para encontrar esse x0. Como a gente fez lá na sala para encontrar o T0, a gente poderia usar o Newton-Raphson ou qualquer outro método numérico.
O Python ele já possui métodos aqui embarcados, embutidos. Okay? Existem bibliotecas com métodos de solução numérica, então a gente não vai precisar programar aquele algoritmo. E a única tarefa que teremos é justamente definir aqui essa equação. Para a gente ter aqui de forma mais organizada, eu vou definir essa equação em um arquivo à parte. Então, eu vou criar um novo arquivo e vou chamar esse novo arquivo de lib. Nesse novo arquivo, eu vou definir uma função. Que vou chamar de equation. Essa função ela vai ter como variável o x0 e aqui eu vou colocar um vetor de dados, né? um conjunto de dados que serão os parâmetros da equação. Se nós notarmos aqui, pessoal, essa equação que nós devemos resolver, não basta conhecer o T0 nem o MS. Para poder resolver somente em função do x0, eu tenho que saber o YT1, o YT2, o T0 e o MS. Então, esse conjunto de 4 parâmetros aqui precisa ser conhecido. Tá legal? Então, para definir essa expressão, eu vou supor aqui esses dados. Esse data, então, vai ser uma lista de argumentos, de parâmetros, que nós vamos ter que declarar lá no nosso programa principal. Ok? Já estou fazendo de forma um pouco mais genérica, de maneira que você possa usar essa mesma equação, essa mesma formulação, para todos os trechos que você vier a fazer aqui no seu programa. Então, para ficar mais genérico, em vez de eu chamar aqui de torre 1 ou torre 2, que é esse exemplo que nós estamos programando, eu vou chamar de x da torre à esquerda, que seria o xt1, x da torre à direita, que seria o xt2, y da torre à esquerda, que seria o YT1, y da torre à direita, YT2, o T0 e, finalmente, o MS. Então, esses parâmetros, essa lista de argumentos aqui, vão receber lá do data, que vai ser essa lista que eu vou passar de argumentos para o meu programa. Fazendo essa declaração aqui, eu já estou atribuindo as respectivas posições do data ao valor adequado. Ou seja, x da torre à esquerda, x da torre à direita, y da torre à esquerda, y da torre à direita, T0, MS. Agora, pessoal, para cada ponto x0 aqui, eu vou ter um determinado valor. Então, é a nossa equação, o valor vai ser exatamente y da torre à esquerda, então eu vou reproduzir aquela equação. Vou reproduzir essa equação aqui. Tá certo? Substituindo somente o x, yt1 e yt2, xt1 e xt2 por x torre direita e assim sucessivamente. Então vai ficar y da torre à esquerda menos y da torre à direita menos T0 dividido por ms vezes math, aqui eu tenho que declarar essa função math, que possui um conjunto de, essa biblioteca math possui um conjunto de funções matemáticas, né, como, por exemplo, o cosseno hiperbólico. Então, cosseno hiperbólico de ms sub T0, então, pessoal, é a reprodução direta daquele resultado, vezes x à torre à esquerda menos x0 menos
math.cosseno hiperbólico ms dividido por t0 vezes x à torre à direita menos x0. Pronto, pessoal. Então, aqui nós já temos a nossa equação que deve ser resolvida, definida no programa. Voltando agora para o programa main, eu tenho que importar essa equação. Então, esse procedimento é bem simples. Basta que eu faça from lib import equation. Quer dizer que eu estou importando aqui a minha função equation do arquivo lib, né, que foi esse que eu programei e onde eu defini essa minha função. Tá legal? Para resolver, pessoal, nós vamos utilizar aqui uma outra biblioteca do Python que possui funções, métodos numéricos para a solução de problemas. Então, a gente vai importar da biblioteca SciPy, uma biblioteca também bem comum, bem famosa do Python. Okay? Eu vou deixar a documentação lá na descrição do vídeo. E a gente vai importar a função fsolve, que é justamente uma função para a solução de sistemas, que obtém o zero aí, de uma determinada equação. Tá legal? Então, para a gente poder executar essa função fsolve, então agora nós vamos juntar os nossos parâmetros para que a gente possa passar lá para o nosso solucionador, para a função fsolve. Os parâmetros têm que ser passados na mesma ordem que eles foram declarados aqui lá na equation, né? Ou seja, x à torre esquerda, x à torre direita, y à torre esquerda, y à torre direita, t0 e ms. Okay? Então, no nosso caso, vai ser xt1, xt2, yt1, yt2, o t0 e o ms. Esses são os parâmetros. E o x0, então, pessoal, eu vou simplesmente encontrá-lo utilizando a função fsolve, que já foi declarada lá na linha 11, né? A gente importou aqui. Então, a gente usa fsolve. A gente passa para essa função a equation, que foi definida lá no arquivo lib. Aqui, esse algoritmo ele precisa de um ponto inicial, assim como qualquer algoritmo numérico. Ele precisa de uma condição inicial para começar a iteração, para começar a busca. Vou passar aqui como valor provável de x0 o valor de x da torre 1. É um valor, obviamente o x0 não é o x da torre 1, mas a gente sabe que o x da torre 1 vai estar próximo a esse t0. E eu vou passar também como argumentos aqui, args igual a parâmetros, que serão os argumentos utilizados lá na nossa função. Feito isso, pessoal, essa função vai se encarregar de resolver aquela equação e nos retornar o x0. O y0, por sua vez, ele é encontrado apenas substituindo o valor de x0 aqui em uma das duas equações. Okay? Então, a gente já acha o y0. Então, ele é bem direto. A gente vai fazer, substituindo na primeira equação, yt1 menos t0 sobre ms vezes math, ponto cosseno hiperbólico, de ms sobre t0 vezes xt1 menos x0
menos 1. Aqui, pessoal, também temos que a resposta do fsolve é uma tuple, então eu tenho que escolher qual dos elementos dessa tuple eu quero. Nesse caso, o primeiro elemento, que é a solução do problema. Ele também está reclamando aqui, a ideia é que eu não declarei a math, então tem que declarar assim como eu fiz no outro arquivo. Muito bem, agora com esses dados eu já tenho os valores de x0 e y0. Para a gente plotar agora a nossa catenária, a gente tem que definir então todos os parâmetros lá do nosso gráfico. Então, eu vou definir aqui um vetor que eu vou chamar de catenária 1x, que contém aí todas as coordenadas x da primeira catenária. Isso vai ser um vetor. Eu posso criar esse vetor, a gente sabe os limites dele. Ele vai, aqui como eu mostrei para vocês, de xt1 menos x0 até xt2 menos x0. Então, eu vou criar, utilizando essa função arrange aqui. Então, ele vai de xt1 menos x0 até xt2 menos x0. Vou colocar aqui de 1 em 1 metro. Isso vai ser a discretização que eu vou utilizar para a minha catenária. Agora, pessoal, para encontrar as coordenadas y dessa catenária, basta aplicar essa equação nesse vetor de pontos. Tá certo? Eu posso fazer isso porque essa catenária aqui está centrada na origem. Para fazer isso, nós vamos usar aqui uma ferramentinha do Python que permite criarmos um array iterando sobre outro array. Então, eu vou aplicar aquela equação em todos os pontos que eu defini aqui previamente. Então, eu crio aqui um novo vetor. Eu sei que cada ponto, o valor dele vai ser t0 ms vezes math vezes o cosseno hiperbólico de ms sobre t0 vezes o x menos 1 for, né, para x onde? Então, eu vou aplicar essa equação, que é justamente a equação da catenária, para todos os valores de x presentes no vetor catenária 1x. Com isso, eu acabo de criar aqui um novo vetor que possui o valor das coordenadas y da catenária. Então, já tendo o valor das catenárias, da catenária x e catenária y, eu poderia plotar. Então, essa é a minha curva, a forma da catenária. No entanto, a gente deve lembrar que esses dois vetores aqui me dão a catenária centrada na origem. E, na verdade, eu quero a catenária na posição real. Então, eu vou criar um novo vetor aqui, catenária 1x real, que vai ser simplesmente a catenária 1x mais o x0. Então, eu estou deslocando essa catenária já para a sua posição real. Da mesma forma, vou fazer com as coordenadas y. Pronto. Então, esses dois vetores aqui, esses dois arrays,
eles contêm já os dados da catenária na posição real, já no referencial global, porque para encontrar o x0 e y0 eu desloquei para a origem. Então, agora eu retorno com a catenária para a sua posição. Para a gente plotar, então, pessoal, basta usar o método plot da biblioteca matplotlib, usando como argumentos a catenária 1 x real e a catenária 1 y real, que são os dois vetores aí que definem a nossa catenária. Para esse gráfico, eu vou traçá-lo em magenta, na cor magenta. Executando, então, o comando, nós teremos aí o gráfico da catenária sendo traçada na figura que nós tínhamos. Nesse caso em específico, o valor inicial suposto de 300 metros já foi suficiente para atender os requisitos do projeto. Apesar de aqui, nós podemos ver que ainda existe uma margem até a nossa região de segurança, nossa região de altura mínima. Isso indica que eu posso tentar afastar um pouco mais a segunda torre da primeira. No final das contas, isso vai fazer com que eu economize mais torres, pois eu utilizarei menos torres ao final do trajeto. Vou tentar aqui um valor de, por exemplo, 330 metros e executar novamente o nosso programa. A gente vê que a 330 metros, aí a nossa catenária já não atende mais às restrições. Ok? Então, não seria um ponto válido. No entanto, para que eu possa fazer o ajuste fino, tanto da posição quanto do valor de T0, vai ser necessário traçar um novo gráfico, que é o gráfico da tração no cabo. Antes de fazer isso, eu vou apenas definir que esta figura que nós estamos utilizando, essa daqui, eu vou dar uma tag para ela. Vou utilizar aqui, fazer um comentário, vou criar então aqui uma figura para traçar o relevo, as torres e as catenárias. Vou chamar essa figura de plt.figure1. Então, toda vez que eu invocar o comando plt.figure1, os gráficos serão traçados nessa primeira figura. Ok? Aproveitando aqui, eu vou criar também plt.xlabel para ficar mais fácil a identificação. A gente sabe que aquela primeira figura, o eixo X, eu vou chamar de dado em metros, assim como o eixo Y, também dado em metros. Para evitar de a gente ter que ficar toda hora fechando manualmente a figura, que se eu executar novamente o programa, ele iria plotar em cima dessa mesma figura. Então, toda hora eu tenho que ficar fechando. Para evitar isso, basta a gente dar aqui o comando plt.close com o argumento all. Ok? Fazendo isso aí, pessoal, vamos ter aqui a nossa figura, mas agora, aqui faltou um comentário, nossa figura, só que com o label já x e y. Vou criar uma nova figura agora, utilizada aqui embaixo, para traçar a nossa curva de tração do cabo. O x continua o mesmo e o y agora eu vou nomear de tração no cabo, cuja unidade não é mais metros, mas agora sim newtons. Essa figura, pessoal, nela eu vou querer representar a equação da tração. Se a gente lembrar da sala de aula, é dada pelo valor de T0 mais y de x vezes ms. Y de x eu acabo de encontrar. É justamente o valor da coordenada y da catenária. No nosso caso, dado pelo vetor catenária 1y. É importante destacar que não é esse catenária 1y real, porque esse aqui, o referencial, não está, o ponto mais baixo não está na origem. E, se a gente for lembrar, essa equação só é válida no caso particular, onde o ponto mais baixo da curva é a origem do sistema de coordenadas. Portanto, para calcular aqui a tração,
basta que eu faça T igual a T0 mais catenária 1 Y vezes MS. Ok? Vou criar aqui também um vetor chamado de VTmax, que vai nos auxiliar aí na análise do gráfico da tração. Esse valor aqui do VTmax vai ser igual a Tmax vezes NP ones length catenária 1x real. Então esse VTmax é um vetor onde todas as posições possuem o mesmo valor, porque eu estou multiplicando ele por um outro vetor de números 1. E o tamanho é exatamente igual ao tamanho do plot aqui que eu fiz da catenária x real. Portanto, pessoal, agora, para representar a tração, vou usar o comando plot com a catenária 1x real, T, a tração vou plotar em azul, e esse vetor auxiliar que nós criamos, o VTmax, eu vou plotar ele em vermelho. Ok? Essa figura aqui, esse plot, vai ser feito na figure 2, porque eu estou invocando ele, esse comando da linha 75. Rodando o nosso código, teremos agora não uma, mas duas curvas, duas figuras, melhor dizendo, que essas nos auxiliarão na definição dos dois parâmetros de projeto que eu comentei com vocês, que são a posição das torres e o T0. A primeira coisa aqui que nós devemos fazer para tentar otimizar o nosso trajeto, a gente vê que ainda há um gap de tração. Significa que eu posso tentar aumentar a tração da minha catenária para reduzir aqui essa flecha e, porventura, evitar com que a catenária adentre sobre a região proibida, né, que seria abaixo da linha vermelha. Vou tentar fazer aqui 95%, esse T0. A gente vê que eu ainda tenho uma certa margem, posso aumentar mais, está 98%. E aí, com 98, a gente vê que não é possível. Eu tenho aqui o gráfico cruzando. Vou colocar aqui 97, verificar. Também não. 96. Pronto. 96 a gente vê que o valor da catenária, da tração da catenária está abaixo do limiar. Só que, se a gente analisar aqui a figura do plot da catenária, nós temos a linha abaixo do limiar de altura. Então, eu vou ter que reposicionar a minha segunda torre de maneira que esse fenômeno aqui não aconteça e eu tenha aí o meu projeto satisfazendo a norma. Vou aproximar essa catenária, colocar aqui numa posição 325, por exemplo, e verificar se eu estou atendendo. Posso usar o zoom aqui. Está quase, mas infelizmente aqui ainda não estamos atendendo. Vou reduzir mais, aproximar mais da origem, aproximar mais da outra torre, essa segunda torre. Colocar aqui 320 e executar o código. Com 320, aí sim eu estou atendendo o critério da altura mínima. Com isso, pessoal, a gente finaliza aqui o projeto desse primeiro vão, ok? Então, posicionamos a primeira torre lá na origem, posicionamos a segunda e traçamos também o gráfico da tração. Primeira tarefa, primeiro passo, então, é ajustar a tração até que ela fique próxima à tração máxima, para que a gente utilize o máximo possível aí das capacidades mecânicas do cabo. E, em seguida, a gente altera a posição da torre mais à esquerda
até que a altura mínima seja atendida. Fazendo esse procedimento de maneira iterativa, nós teremos a capacidade de cumprir todo o trajeto e de realizar o projeto aí da nossa catenária. Tá certo, pessoal? Então, essa última parte é justamente repetir o procedimento até o fim. Antes da gente partir para o projeto das torres, mostrar para vocês, fazer um breve comentário como a gente projeta as torres, interessante também a gente possibilitar que o programa calcule o comprimento de cabo gasto para fazer o trajeto. O cálculo desse comprimento, pessoal, é feito simplesmente aplicando essa fórmula aqui. Então, voltando para o nosso programa, vou adicionar aqui o comprimento S, é só reproduzir aquela fórmula ali. Seno hiperbólico de μS dividido por T0 vezes xt2 menos x0 menos MEF ponto seno hiperbólico de μS sobre T0 vezes xt1 menos x0, que é exatamente avaliar aquele comprimento. Que eu posso ainda imprimir. Colocar comprimento do cabo. S metros. A gente vê aqui o valor aí de 326 metros. É o total de cabo gasto para irmos aqui da torre 1 até a torre 2. Ok, pessoal? Então, esse último cálculo finaliza o projeto da catenária, ok? A alocação das torres, o projeto da catenária, da tração. E, como última tarefa, no desenvolvimento de um projeto mecânico, estaria a determinação das trações nas torres. Por quê? A gente tem que verificar se a torre aqui sustentaria essa tração proveniente dos cabos. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui nesse projeto, mas utilizaríamos a teoria de treliças isostáticas, que já vimos nas últimas aulas, e a única diferença aqui é que a carga externa aplicada às treliças seria justamente a tração no cabo no ponto em que a torre está alocada. Então, o procedimento é bem simples. Eu utilizaria aqui o gráfico da tração, que a gente acabou de calcular. Esse gráfico de tração, a gente tem o primeiro ponto sendo a torre 1 e o último ponto sendo a torre 2. Se eu quiser saber a tração lá na torre 1, basta eu utilizar o cursor e verificar aqui, nesse caso 33.780 newtons, aproximadamente 33.780 newtons, com um ângulo e o ângulo com horizontal eu posso simplesmente dividir o valor de T0, que é dado por esse valor de 33.780. A partir desses dados eu desacoplo o problema e passo a ter um problema puramente de treliços, análise de treliços. Se eu tivesse uma torre lá no meio, por exemplo, a torre 2, eu teria ainda um outro vetor de tração aqui. Então, o trabalho aqui é a gente consultar o gráfico de tração e transportar essa carga para as torres da minha linha. Ok? Então, pessoal, com isso a gente termina esse projeto. Eu peço que vocês, caso tenham alguma dúvida, me encaminhem essas dúvidas por e-mail e eu vou, à medida do possível, respondê-las e ajudá-los a compreender e fazer esse projeto. Certo? Obrigado.